Ginástica laboral. Como é que é, maltinha? Bem-vindos ao quinto episódio da segunda temporada de Ginástica Laboral. Pois é, 2 semanas depois de vermos campos verdes e paisagem maravilhosa com carros a andarem de um lado para o outro, voltámos à nossa casa de Lisboa. Só uma pequena nota, eu tenho um amigo meu da faculdade, Marco, se me estás a ver, um beijinho, que diz que eu agora nos episódios do podcast que se nota mais que eu vivo em Lisboa há algum tempo, que é quando digo que vou a casa, eu digo que vou ao norte. E ele diz que isso normalmente são as pessoas de Lisboa que dizem o norte como se fosse uma coisa, como se tudo o resto fosse o norte, exceto Lisboa, sabem? Tudo o que é para cima é norte. Mas pronto, fui a casa. Espero que tenham gostado do episódio, pelo menos o feedback que recebi foi bastante positivo. É interessante porque eu acho que a maioria das pessoas que ouvem ginástica laboral estão agora a retornar ao Spotify, pelo menos os números baixaram no Spotify para subirem no YouTube e agora estão a baixar no YouTube para subirem no Spotify. A malta está a voltar à rotina, mas espero que tenham gostado desse episódio. Hoje vamos já aqui abrir o jogo, malta, que é não tenho o meu produtor, não desprezando, obviamente, o meu namorado, não tenho o meu produtor mais importante, meu irmão, se me estás a ver, tenho saudades tuas. É provável, quiçá, que este episódio não venha a sair porque alguma coisa correu mal entretanto. Eu, por acaso, até vou fazer isto. Carlos, podes-me só chegar aí o meu telemóvel? Então, só porque vocês acham que eu exploro o meu irmão, eu não exploro, não é? Ele está a estudar, tirar mestrado, mas faz gestão de redes sociais e estas coisas em part-time. E é ele que normalmente me ajuda com a gravação do podcast. Normalmente nós dividimos desta forma, que é ele edita os episódios e eu trato de tudo o resto, redes sociais e essas coisas todas, para também não explorar demasiado. Mas isto é uma espécie de win-win situation, não é? Porque eu estou a gravar os meus conteúdos e a fazer coisas, e o meu irmão está a desenvolver mais competências que o ajudam então no part-time dele. E desta vez foi impossível ele estar aqui comigo, porque ele vive em Aveiro, eu vivo em Lisboa, nós somos de Guimarães, Chamalicão, como quiserem. Então nem sempre é possível, e pela primeira vez eu tive que arranjar uma outra câmara e gravar o episódio sem ele. No entanto, eu mandei-lhe uma mensagem a dizer, só para verem o quão ele é bom irmão para mim. Oi, encontrei uma câmara, pedi à Cati, a minha cunhada, isto é muito networking familiar, malta. Ahm, o que é que eu faço para conseguir gravar o podcast? E eu vou ler as mensagens que ele me deixou. Filma em 1080p, 60 fps, caso não dê 4K, 25 fps. Colocar o shutter speed sempre no dobro do FPS, ou seja, 60 fps, 1/120 ss. Abertura a 2.8 menos 4. Entre este valor, ISO tenta não aumentar muito porque senão fica com grão. Até 640 está tranquilo. Se tiveres de aumentar, opa, aumenta. O que é que eu percebi disto? Absolutamente nada. Ignorei e mandei-lhe uma t-shirt que lhe comprei. Por isso, se este episódio não correr bem, culpem o meu irmão e esta clarificação muito pouco clara para mim. Mas, passando estes instrumentos à parte, se vocês estiverem a ver é porque eu decidi lançar o episódio. E este episódio claramente não está abençoado. Primeiro, está a chover. Eu não sei como é que vocês são com chuva. Eu não gosto, não me sinto inspirada e isso afetou muito a preparação deste episódio. E depois, por outro lado, só antes de começar no tema, queria-vos falar de duas coisas. Primeiro tive mesmo para não gravar este episódio porque as últimas 2 semanas foram muito cansativas. O bom de gravar um podcast com vídeo é que se vê claramente a minha energia a subir e a descer ao longo da vida, e claramente eu volto de férias super inspirada com campos verdes e não sei o quê, e ao fim de 2 semanas estou completamente morta por causa do trabalho. E a verdade é que durante estas 2 semanas não fiz quase nada que não fosse trabalhar, então não há artigos bacanos, não há coisas inspiradoras, não há temas uau. E eu estava mesmo a questionar-me sobre, este sentimento de culpa de não fazer mais do que aquilo que é suposto é uma coisa que ainda me assombra muito. E depois, por outro lado, estava do género, eu acho que não tenho nada para dizer, porque é que eu vou gravar um podcast? E comecei a pensar que isto parece quase aquela coisa das novelas da televisão, sabem? Que é, a novela até está a correr bem, vocês já não têm grande coisa sobre a história, mas continuam a fazer episódios porque ainda está a render um bocadinho. E eu estava do género, será que eu devia fazer o episódio ou não, tendo em conta que eu acho que não tenho grande coisa para dizer?
Até que, até que a Nike deu aqui uma ajudinha para este episódio. Ahm, Quer dizer, vamos ser sinceros, não foi a Nike diretamente, mas os gurus do LinkedIn, malta. E hoje vamos falar sobre este derradeiro tema do século XXI, que são os gurus do LinkedIn. Mas sobre o que é que vamos falar especificamente hoje? Então, como vocês sabem, ou se não sabem, ficam a saber, a Nike anunciou a saída do seu ex, na altura atual, líder, o John Donahoe, acho que é assim que se diz o nome. Ele era líder desde 2020, janeiro de 2020, mais ou menos ali pela altura da pandemia, onde é que isso já vai. E foi um CEO bastante aplaudido, pelo menos acho que a história da Nike é sempre interessante acompanhar. E acho que na altura, pelo menos o que eu senti do pouco que ia vendo, é que até foi um CEO que teve bastante sucesso pela estratégia de vendas diretas ao consumidor, que numa situação de pandemia é bastante interessante. E a verdade é que levou a Nike a bom porto nessa altura, quando muitas outras empresas ficaram um bocadinho perdidas sem saber o que fazer. No entanto, a verdade é que nos últimos tempos a empresa tem estado a perder cota de mercado para alguns competidores, alguns mais recentes, outros nem tanto, e recentemente a marca já tinha desvalorizado bastante. Esta semana, não, na verdade, a semana passada a Nike anuncia não só o retorno à empresa do Elliot Hill, mas o retorno como CEO da empresa. Continuo a ficar fascinada como é que estas pequenas notícias influenciam depois os títulos das empresas e das marcas, porque acho que só nesse dia a Nike recuperou 9%, um valor de título que já não existia há algum tempo. E o mais interessante e o que gerou, de certa forma, um burburinho interessante nesta notícia não foi a mudança de CEO, claro que é uma notícia importante, mas o que gerou aqui mais buzz foi o facto de ser uma pessoa que esteve 32 anos, malta, na Nike e começou a sua carreira na Nike como estagiário. Porquê que o tema de hoje vai ser este? Eu nem sei se vamos ter muito tempo ou pouco tempo, não faço a mínima ideia, depende um bocadinho depois como eu pegar nos temas. Mas há uma coisa muito interessante que é os gurus do LinkedIn surgiram e utilizaram esta notícia para falar de várias coisas, não é? A ideia, mais uma vez, da meritocracia, os planos de carreira, havia sempre aquela pessoa de RH ou não que chegava às notícias e dizia: Uau, isto é o que dá a ter uma empresa com um bom plano de carreira. A velha crença do se tu trabalhares muito, tu vais lá chegar. No entanto, eu li estes posts, não fiz nenhum post sobre isto, não comentei, só comentei isto basicamente em casa com o Carlos, o meu namorado. Mas há várias questões que eu acho que têm que ser debatidas por causa desta notícia e é por isso que eu a trago para cá. Vamos só deixar aqui uma premissa base para este episódio, que é estas últimas 2 semanas foram mesmo muito cansativas e o que é que uma pessoa faz quando está cansada? Ah, Fica chateada, fica rabugenta e eu vim para cascarem algumas coisas sobre estas notícias e principalmente sobre estes gurus. E vamos lá. Mas eu trouxe basicamente 4 reflexões sobre este tema. Primeira é: não sejamos hipócritas. Começamos logo assim, malta. Não sejamos hipócritas, não há planos de carreira assim. Não existem. A segunda é: bora lá discutir verdadeiramente o papel do estagiário nas grandes empresas. Terceira, vamos falar abertamente sobre a falta de investimento que existe no desenvolvimento contínuo dos colaboradores. E depois, provavelmente a minha preferida e aquela em que eu vou trazer Ricardo Araújo Pereira para a conversa, porque eu adoro e o odeio ao mesmo tempo, que é esta cultura de exemplo e esta falsa narrativa de meritocracia, e depois acabamos assim com umas notinhas finais. Mas como podem ver, acho que o teaser está bom. Então, bora lá começar pela primeira reflexão, que é: não sejamos hipócritas, não há planos de carreira desta forma. Basicamente, o que eu acho sobre esta história e sobre depois as histórias e os ensinamentos que os gurus do LinkedIn trazem para cima da mesa é a história do estagiário que se torna CEO é mesmo incrível. É fascinante.
parece dava basicamente um filme qualquer, como aquele sobre o Facebook ou um conto da Disney, mas o mais importante sobre isto, principalmente para as novas gerações, é isto não pode ser cotado como uma norma, mas sim como uma exceção. Ou seja, há muitos fatores na nossa vida, há uma espécie de combinação perfeita entre fatores pessoais, fatores profissionais, políticas da empresa, e, acima de tudo, uma boa dose de sorte e de estar no sítio certo, à hora certa, para que uma coisa como esta seja possível. Ou seja, os planos de carreira, muitas vezes, e eu sou de recursos humanos, ok? Eu sou a primeira pessoa a defender a importância e o realismo que pode existir por trás de um plano de carreira, não como este, provavelmente. Mas a maioria dos planos de carreira que são vendidos pelas empresas não passam de uma manobra de atração de talento, não passam de um usar de uma fraqueza que existe hoje em dia nas novas gerações, são gerações ansiosas, são gerações que, pela instabilidade económica ou financeira, ou seja, já nem pensam. Ou seja, os millennials vinham muito nesta perspectiva de explorar o mundo porque havia uma baseline criada. Hoje em dia, as novas gerações não têm essa baseline, não há estabilidade económica ou financeira, não conseguem sair da casa dos pais, não conseguem criar o seu lar, começar a criar a sua família. Então há uma espécie de ansiedade gigante que se acumula no início de uma carreira. E isto de as empresas venderem, na maioria das vezes, uma espécie de plano de carreira pré-definido, onde nós sabemos o ponto A e o ponto Z, é irrealista e não passa de uma manobra de marketing para garantir que tu és ansioso, tu precisas de saber onde é que estás agora, onde é que vais estar amanhã, e eu sei, por isso anda para aqui e eu ajudo-te nisso. E não quer dizer que isso não seja verdadeiro, necessário, mas hoje em dia, na maioria das empresas, não passa de uma manobra de marketing para garantir que há uma espécie de caminho para ti e para o qual nós te vamos ajudar. Fiquem só com este número. Eu tive a pesquisar o pouco tempo que consegui, porque hoje em dia, quer dizer, nas últimas 2 semanas, o pouco tempo livre que eu tive para explorar coisas que não fossem trabalhar, tive só focada nas teorias do Didi. Quizá fazemos um episódio sobre isso, episódio especial fora do mundo corporativo. Mas eu vi um número específico que era só 25% dos CEOs das maiores empresas do mundo é que chegaram ao topo através de progressões internas. Ou seja, mais uma vez, as empresas, na maioria das situações, procuram pessoas fora da sua empresa porque acham que elas vão trazer competências, habilidades que não existem dentro das suas empresas. E daí que muitas vezes o que vos estou a dizer é a empresa pode ter sim um plano de carreira para vocês, mas é provável que caminhos como estes sejam a exceção e não sejam a norma. Há muitas barreiras invisíveis, políticas internas, que fazem com que muitos colaboradores altamente qualificados não cheguem a lugares de liderança e muito menos tenham este tipo de percurso. Ainda assim, acho que devem sempre procurar discutir o vosso plano de carreira com as vossas empresas, ir obviamente para empresas que consigam ter esses planos de carreira QB mais definidos ou pelo menos mais expostos para que vocês possam escolher aquilo que é melhor para vocês. Mas acima de tudo, lembrem-se, não há um caminho perfeito. Aliás, neste caso, o Elliot teve na mesma que sair da empresa para depois retornar, tipo São Sebastião. Mas lembrem-se sempre que na maioria das situações isto não passa de uma manobra de marketing, ok? Um, Principalmente hoje em dia, quando nós podemos fazer tantas coisas diferentes, temos que redefinir a nossa carreira tantas vezes com a evolução tecnológica e pronto. Pensem nisto, quando uma empresa vos chegar e disser eu tenho todo um plano pensado para ti, isso não existe, malta, não existe. Depois, a segunda reflexão sobre este tema, ah, que também foi muito abordada nos gurus pelos gurus do LinkedIn, no LinkedIn, tem a ver com o papel dos estagiários na maioria das empresas. Vamos só começar assim. Hum, 40% dos estagiários na Europa e nos Estados Unidos não recebem uma proposta para se manterem na empresa depois de terminarem o estágio. Ok? Vamos só começar com este número. E há um papel muito ingrato por trás do estagiário que é a prática de recrutar estagiários na maioria das grandes empresas, e das pequenas também, mas na maioria das empresas, vamos falar assim,
é uma realidade ingrata porque o estagiário serve, na maioria das situações, única e exclusivamente para colmatar uma necessidade, uma lacuna que existe no headcount total da empresa. Ou seja, por headcount entende o número total de colaboradores, que na maioria das vezes não é suficiente para fazer aquilo que as empresas querem fazer, e a forma mais eficiente de conseguirem aumentar o número de recursos humanos para trabalharem e para atingirem os objetivos da empresa é recrutarem estagiários que felizmente já se tem feito um caminho evolutivo na perspectiva da remuneração, etc., o que traz obviamente despesa para as empresas, mas na maioria das situações serve única e exclusivamente para isso. Não sejamos hipócritas, nunca estaremos a falar sobre a nossa empresa, né? Mas a maioria das situações é assim que funciona. Uma questão que é muito importante é, por trás de um estagiário, na maioria das situações, não existe um investimento a longo prazo para o desenvolvimento e retenção desse jovem na empresa. E mesmo quando assim o exige, há muitas empresas que hoje em dia ainda retêm depois estes estagiários muitos anos naquilo que são posições júniores da empresa, mesmo que já tenham ficado a efetivo na empresa, na maioria das situações são sempre utilizados uma espécie de retenção de muitos anos em posições júniores. A questão aqui sobre aquilo que a Nike poderá ter feito ou não, ou aquilo que as empresas podem ou não ter feito é um tentarmos que esta procura por jovens com mentes disruptivas, inovadoras, que venham trazer componentes e habilidades para a empresa que não existe, não seja só vista como um preenchimento de headcount rápido e fácil para atingir objetivos. Ainda assim, mesmo quando acontece, eu acho que há um mindset que se pode trabalhar que é, eu posso estar 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses, 7 meses numa empresa, mesmo que a utilidade seja só eu não conseguir ir buscar um headcount e por isso eu vou buscar um estagiário, mesmo assim o mindset pode ser diferente. O mindset pode ser, enquanto cá estiveres, eu vou fazer de ti o melhor profissional que eu conseguir, fiques tu aqui ou não. Até porque hoje em dia nós sabemos é muito difícil estes percursos acontecerem de forma tão linear, não é? Nós ficarmos tantos anos na mesma empresa, até porque muitos jovens não o querem fazer, não é? Querem ter experiências diferentes, nacionais, internacionais, em indústrias diferentes, em setores diferentes, etc. Por isso já é difícil estes percursos ficarem ou serem desta forma, serem pensados e executados desta forma. Por isso, bora lá pensar que independentemente do tempo em que uma pessoa está connosco, nós somos responsáveis pelo seu desenvolvimento, ela também o é, ok? Mas nós somos responsáveis pelo seu desenvolvimento e nós podemos potenciar essa pessoa independentemente do tempo que ela fique connosco. Um, e lá está, se ela ficar boa, perfeito, maravilhoso, eu desenvolvi um asset super importante para a minha organização. Se ela não ficar, potenciá-la é também gerar valor para a minha equipa enquanto ela cá estiver. E se depois ela for para outra empresa, maravilha, mas é uma imagem de marca que eu vou deixar naquela pessoa que provavelmente daqui a 2, 3, 4, 5 anos pode voltar e eu quero que ela volte como um bom asset outra vez. Ou seja, quanto mais eu desenvolver, melhor para mim. Eu sei que é sempre difícil, não é? Às vezes os estágios duram 3 meses, sei lá, 4 meses, o que seja, e nós vemos sempre aquilo como uma necessidade para colmatar, lá está, uma resposta para dar, para resultar numa necessidade que nós temos, mas lá está, tipo, são 3 meses. Ela vai desenvolver competências durante 3 meses e ela vai gerar valor durante esses 3 meses. Por isso, bora tentar mudar este mindset de estagiário vem e vai, e não interessa para nada, e o mais importante é eu atingir o meu objetivo. Não é assim. E também não vão atingir os objetivos assim. E lá está, mais uma vez, hoje em dia em que a imagem de marca conta tanto, também não acho que seja essa a imagem de marca que as empresas queiram deixar, ou pelo menos que seja mais vantajosa para elas deixar. Por fim, não, na verdade ainda faltam mais duas reflexões. Terceira reflexão tem a ver com a falta de investimento que existe no desenvolvimento dos colaboradores. E esta é uma daquelas que também me toca bastante, não é? Na verdade, quer dizer, eu faço estes episódios e em parte eu também estou a dar-me lições a mim própria que trabalho nestas áreas, embora eu acho que se estou a falar sobre isto é porque eu no meu dia a dia tento fazer exatamente o contrário, mas
A falta de investimento, no desenvolvimento contínuo das pessoas é uma coisa que me deixa muito triste. Ainda assim temos que refletir que a responsabilidade é distribuída entre várias dimensões, não é? Hum, Há uma coisa que é muito discutida nas empresas e que é muito vendida também para as empresas, que tem a ver com temos os melhores programas de formação, as palavras reskill e upskill estão na moda, sendo que na maioria das situações nós nem sequer sabemos bem o que é que elas representam e nem temos estratégias concretas, específicas para que isto aconteça verdadeiramente, ou seja, para que uma pessoa seja capaz de reaprender ou aprender novas competências, porque provavelmente algumas das que tem já estão obsoletas para o mercado. Mas a realidade do dia a dia é que poucas empresas têm políticas verdadeiramente fortes que garantam o crescimento e o desenvolvimento das suas pessoas. Aliás, basta ver em Portugal o número de empresas que cumpre o número mínimo de horas de formação e quando vamos a essas horas de formação, quando retirarmos aqueles e-learnings obrigatórios que todos nós temos que fazer por questões legislativas ou de segurança ou o que seja, é muito pouco palpável na maioria das empresas as horas de formação que as pessoas têm. Há uma corresponsabilidade que eu acho que tem que ser discutida, que é a responsabilidade minha, Filipa, de potenciar o meu desenvolvimento e ser a responsabilidade, ser a responsável número um por garantir esse desenvolvimento, e há uma cota parte que tem que ser da empresa. Eu acho que hoje em dia a maioria das empresas, apesar de ter um discurso super, lá está, marketeer nesse aspecto, ou seja, vendem imenso essa aposta que fazem na formação, os números não corroboram assim tanto essa aposta, mas eu acho que há aqui coisas que têm que ser desmistificadas. A primeira é a maioria das empresas, ou melhor, vamos começar pelas pessoas, porque eu acho que são o owner principal. A maioria das pessoas não aposta no seu desenvolvimento por 2 razões, acho eu, muito próprias. E aqui não tenho números para corroborar isto, é única e exclusivamente parte da minha visão e da minha experiência. Posso estar completamente errada, se estiver e tiverem outras razões, please, coloquem nos comentários ou mandem mensagens. Há uma que eu acho muito clara que é a falta de tempo, falta de disponibilidade. Aprender ou reaprender não é uma prioridade, tendo em conta o mundo acelerado em que vivemos e a objetividade de alcançarmos resultados da empresa, e ao não ser uma prioridade não entra na agenda, porque a agenda já tem demasiadas prioridades que são mais prioritárias e as pessoas não têm tempo e disponibilidade para o fazerem, e até muitas vezes, mesmo que tenham tempo, não têm disponibilidade mental para o fazerem, porque a sua rotina não é pensada nessa perspectiva. E não é pensada porque não conseguem. É difícil hoje em dia garantir o mínimo do mínimo entre a vida pessoal, a vida profissional, etc., quanto mais apostar em desenvolvimento. E a segunda tem a ver com uma espécie de cansaço comum que todos temos e eu nem sei bem qual é que é a palavra certa em português, mas uma espécie de eu vou estar a investir no meu desenvolvimento para quê? Para eu trazer mais valor acrescentado para uma empresa que não me reconhece? E aqui é que eu acho que as coisas estão erradas, não é? Que é, como é óbvio, se a minha empresa não apostar no meu desenvolvimento e eu apostar, a minha empresa vai ganhar com isso. E muitas das vezes ela não reconhece, não é? Não me dá uma boa compensação, não me apoia familiarmente e profissionalmente no meu percurso, etc, etc. Mas investir em mim não é só investir na empresa. Aliás, eu acho que a percentagem menor é investir na empresa e a percentagem maior é investir em mim. E eu acho que as pessoas não podem entrar neste loop positivo que é, para que é que eu vou estar a investir em mim, em fazer mais formações? Depois eu estou aqui, ninguém reconhece o meu trabalho. Malta, se não, o problema está em se calhar estarem no sítio errado. E o problema não pode começar em não apostar no desenvolvimento porque ninguém vai reconhecer essa aposta. Se não reconhecem, saiam, façam outra coisa. Mas não podem entrar neste loop negativo de deixarem de investir em vocês porque acham que investir em vocês é investirem numa empresa que não vos reconhece. Depois, estas duas razões eu exploraria mais na ótica do indivíduo, não é? Depois há uma outra, há a razão empresa, não é? Que é Uh, muitas vezes não há políticas que suportem isso, não há budget para o fazer, porque principalmente em Portugal é tudo muito contado, não é cotado, é contado. Um, e depois, por outro lado, não há infraestruturas, não há investimento, não há mindset de aprendizagem. Quer dizer, bora falar com os CEOs em Portugal, quantos deles realmente acreditam que é necessário atuar já para colmatar algumas das funções que vão ficar obsoletas nos próximos anos,
ou que acreditam mesmo que há competências que vão desaparecer ou já não vão ser necessárias e temos que ir atrás das novas competências que fazem sentido. Um, eu dou muitas vezes este exemplo que é o estagiário muitas vezes, ou o jovem muitas vezes pensa: eu estou a trabalhar para um sénior que não sabe converter um PDF num Word ou que não sabe abrir uma caixa de e-mail e ser eficiente. Há competências mesmo que nós temos que ir em busca o mais rápido possível, por vários motivos, não só por garantir que as nossas pessoas vão estar preparadas para os desafios do futuro e que não vai haver um crash gigante daquilo que é a oferta e a procura por profissões e por aquilo que o mercado precisa, mas também porque afeta depois estas pequenas coisas do dia a dia, não é? O reconhecimento de profissionais mais séniores. E o contrário também tem que existir, ok? Os séniores têm muita coisa para passar aos júniores e os júniores também têm que ter essa humildade para aceitar e para colher esse conhecimento, mas nós não podemos entrar neste desinvestimento daquilo que são os perfis séniores, porque os júniores vão resolver tudo, isso não é verdade, mas acima de tudo porque isso também afeta a visibilidade que os júniores ou a percepção que os júniores têm sobre os vossos séniores. E então acho que a responsabilidade de aprender e crescer é uma parceria, é uma win-win situation que é bom para as empresas e é bom para os indivíduos e que não pode ter desinvestimento de nenhuma das partes. Obviamente que o ideal seria que as empresas criassem infraestruturas que permitissem ao colaborador desenvolver-se através de formação regular, de momentos de aprendizagem diversificados, mas porque sem isso parece que ficamos muito à mercê dos favoritismo, exatamente, é de manhã e é domingo, malta, desculpem, mas ficamos muito à mercê destes fatores que mais uma vez fazem com que depois aquilo que eu disse acima, não é? Que é, os percursos não são lineares e dependem de coisas que não dependem a 100% de nós e nós não queremos isso. Última reflexão, a minha preferida, tem a ver com a cultura do exemplo único e a falsa narrativa de meritocracia. Contar-vos aqui um pequeno à parte, não tem nada a ver com o mundo corporativo. Eu gosto muito do Ricardo Aruz Pereira, como muitas pessoas em Portugal, não é? São várias, milhões. Ahm, mas há uma questão interessante entre mim e o Ricardo. Não conheço o Ricardo, adorava, mas não. Que é, eu adoro o Ricardo, apesar de politicamente e ideologicamente nós termos visões muito diferentes do mundo. Mas há uma batalha que o Ricardo tem tentado travar em Portugal que eu acho fundamental, apesar das nossas divergências ideológicas, que é esta cultura do exemplo único e esta falsa narrativa de meritocracia, que é, se tu trabalhares muito, tu vais lá chegar, e se tu trabalhares tanto como eu, nós vamos chegar exatamente ao mesmo ponto. Quando isto é verdadeiramente falso e irrealista. E o que eu acho que estes gurus do LinkedIn tentam sempre passar com estas histórias é de que isto é a prova, de que com muito trabalho, foco, etc., nós vamos e tu conseguirás chegar lá também. É fácil olhar, acho eu, para esta história do novo CEO da Nike e querer acreditar que com trabalho árduo e dedicação qualquer um pode chegar onde quiser e pode chegar lá, neste caso a CEO de uma empresa. No entanto, esta narrativa de meritocracia falha porque ela não contempla as dinâmicas do dia a dia. Dinâmicas essas que afetam muito aquilo que é um mundo corporativo. Uma pessoa que mora perto do escritório não vai ter a mesma capacidade física da pessoa que tem que fazer 2 horas para chegar ao escritório, como a maioria dos jovens que não consegue comprar uma casa perto do escritório e tem que ficar longe. Um, uma pessoa que tenha, sei lá, necessidades familiares diferentes ou mais exigentes, não vai conseguir ter a mesma disponibilidade. Uma pessoa que andou no melhor colégio e que desenvolveu logo competências transversais que outra que não desenvolveu, não vai ter o mesmo percurso. Ou seja, nós não podemos aceitar a ideia de que nós partimos todos do mesmo ponto e que a partir daí a vida recompensa os melhores e recompensa aqueles que trabalharem mais. Isso não é verdade. Um, e mais tarde ou mais cedo esta narrativa vai ter que gerar um episódio, porque quer dizer, eu sou de ciência política, para mim é impensável estes temas da sociedade e da forma como nós garantimos este elevador social não atingirem este podcast. Eu vou ter que fazer um episódio sobre isso, mas eu acho que este pequeno ponto faz no mesmo sentido e faz muito sentido nesta história, que é
não acreditem, principalmente as novas gerações, nós temos que passar esta ideia de que não acreditem que chegando ao mundo corporativo, a vida vai ser como foi até àquele momento, não é? Em que nós fomos para uma escola pré-primária, depois sabemos que vem a primária, depois sabemos que vem o ensino básico, depois sabemos que vem o secundário, depois sabemos que vem a faculdade. Há um caminho pré-definido onde nós sabemos que temos que ter só boas notas, ou seja, nós só temos que atingir uma espécie de um objetivo para garantir que este percurso vai ser consequencial e nós vamos conseguir fazê-lo. Qual é que é a realidade sobre a vida profissional? Não há este caminho pré-definido, vocês não sabem qual é que é a pré-primária, a primária, o ensino básico, o secundário, a universidade, ou seja, vão encontrar-se num mundo de possibilidades de uma diversidade gigante, e que vai ser difícil escolher. E eu estou a dizer isto e estou eu própria a tentar convencer-me a mim mesma de que é ok estarmos só perdidos ou não, ou aceitarmos que vamos viver nesta constante pergunta de qual é que é o caminho a seguir, quando a nossa vida foi pensada para nós não nos termos de questionar sobre o caminho a seguir. Um, e isto é verdade, ok, malta? A nossa vida foi pensada até uma determinada idade para nós não termos que fazer questões sobre a nossa própria vida. É seguirmos um caminho que está pré-definido. Quando entramos no mundo profissional, é exatamente o contrário. Todos os dias nós nos vamos colocar com questões. E eu acho que isto é importante para este episódio por causa disso, que é também é super ok os jovens entrarem numa empresa com a ideia que querem ser CEO, não é? A Rita Pissarra fala muito sobre isso, não é? Que um dia eu pensei eu quero ser CFO e eu vou falar com todas as pessoas e perceber qual é que é o caminho. Perfeito, resultou com a Rita. Nem todas as pessoas têm que ter esta ambição de ser CEO e está tudo ok. Nem todas as pessoas têm que ter um caminho altamente pré-definido, mesmo que queiram chegar a CEO ou não, e está tudo ok. Mesmo que queiram chegar a CEOs e não tenham um caminho pré-definido, também está tudo ok, o caminho faz-se. E acima de tudo, o mais importante é saberem lidar com esta inconstante maneira de ver um determinado percurso, que é eu não sei o que é que vem a seguir. E se souberem, perfeito. Bom trabalho de desenvolvimento pessoal e profissional e se calhar estão no sítio certo. Por fim, última reflexão sobre este episódio. Um, Acho que esta história da Nike é o exemplo perfeito que nós tentamos sempre trazer e estes gurus do LinkedIn tentam trazer, que é histórias que ficam sempre bonitas de falar e de explicar, mas acho que temos que usar este exemplo da Nike para hum, isto quase que oferece uma oportunidade de reflexão sobre a forma como recrutamos, retemos e promovemos o talento nas nossas empresas. Pressiona de certa forma, ou deve pressionar as empresas a serem mais transparentes e comprometidas com o desenvolvimento das suas pessoas. O verdadeiro impacto só será sentido quando este tipo de narrativa deixar de ser a exceção. Só isso é que demonstrará que nós estamos no caminho certo. Por isso, a Nike pode estar a celebrar o facto de um ex-estagiário se tornar CEO, mas talvez fosse mais significativo se nos questionássemos sobre quantas oportunidades como estas é que estão a ser desperdiçadas nas empresas. E às vezes nem é preciso ver dos estagiários, não é? Quanto talento fica perdido por meio destas estruturas horizontais e verticais que são complexas e que não garantem que o talento seja verdadeiramente visível para a organização. Quantos talentos muito grandes estão pequeninos no meio das empresas, e por isso esta se calhar é a reflexão que eu deixava. Usemos este exemplo para pensar como é que podemos recrutar, reter e desenvolver mais o nosso talento. Dois, jovens, calma, está tudo bem. Eu estou a tentar dizer o mesmo a mim, mas digo-vos a vocês também pelos anos de experiência que já tenho. E acima de tudo, bora tentar mudar esta narrativa da forma como nós vemos os jovens e o papel do estagiário nas empresas. Pois é, malta, episódio para estrebuchar. Eu sei, 2 semanas cansativas, vinha aqui com isto mesmo acumulado, mas espero que tenham gostado. Vemo-nos no próximo episódio e o mais importante do dia de hoje, carrega Benfica. Até já, malta. Ginástica laboral, tens de fazer ginástica laboral. Ginástica laboral, tens de fazer ginástica laboral.